Olá pessoal, vamos lá começar mais uma aula nossa aqui, essa nossa disciplina ainda, né? Vamos seguir aqui. CCCA, falando sobre eletricidade básica ainda, né? Vamos tratar hoje sobre corrente alternada, circuito de corrente alternada. Então vamos lá. Primeiro, vamos dar uma relembrada naquilo que nós falamos na aula passada, tá? Sobre divisor de tensão aqui primeiro, tá? Ele vai acontecer sempre quando eu tenho resistores associados em série com a minha fonte e eu preciso saber qual é a queda de tensão em cada resistência, tá? Sem a necessidade do valor da corrente. Então não é preciso eu calcular o valor da corrente para eu poder encontrar a tensão. Só com tensão mesmo eu consigo fazer. A fórmula é essa aqui que eu tenho para análise, para que a gente possa fazer a análise. E aí nós vamos tratar sobre resolver os problemas em cima do nosso divisor de tensão. Tarefa passada, galerinha mandou para mim, né? Recebi, corrigi e percebi que vocês fizeram realmente, tá? Aí eu tenho um exemplo, ó, eu tenho dois resistores, um de 5 e um de 3, tá? Resistência de 5 e resistência de 3. Com uma fonte de tensão de 12 volts e eu quero encontrar qual é a tensão. Lembra aqui que eu não tenho nada de corrente. Então o que é que eu vou fazer? A tensão no resistor 1 é igual à tensão total da fonte vezes a resistência que eu quero encontrar a tensão dividido pela soma das duas resistências. Ok? Então fazendo isso eu encontro um valor de 7,5 volts. Para a resistência 2, a resistência de 3 ohms, eu tenho a tensão total da fonte, a resistência de 3 aqui em cima, tá? E a soma das duas resistências aqui, encontrando o valor na calculadora de 4,5 volts. Lembrando, ó, que as equações elas são bem iguais, né? Que difere uma da outra é esse número aqui em cima, ó, 3 e 5. Tá, ó. Esse número que eu vou colocar aqui em cima, ele vai ser a resistência que eu quero encontrar a queda de tensão. Certinho? Sempre a resistência que eu quero encontrar a queda de tensão. São esses valores que eu tenho. Então, assim eu resolvo o meu exercício de divisor de tensão só conseguindo dar uma relembrada aqui para vocês. Tá? Divisor de corrente. É quando eu tenho resistores em paralelo com a minha fonte de corrente, ou simplesmente quando uma corrente chega no nó, aí ela vai se dividir. Eu também posso usar o meu divisor de corrente. Eu desejo saber que a corrente que circula em cada resistor sem a necessidade de tensão. Se eu estou procurando corrente, eu preciso apenas de corrente, tá? A fórmula é essa daqui, ó. Resistência equivalente, não, corrente da resistência é igual a corrente total vezes a resistência equivalente dividido pela minha resistência, onde eu quero encontrar o valor da corrente qual lá naquele local, naquela resistência vai circular. Certo, senhores? Então seguimos aqui. Vamos aqui à análise de circuito CC, nosso divisor de corrente. Ó, eu já tenho aqui duas resistências, elas vão estar em paralelo, tá? Ó, essa corrente de 5, ela vai chegar aqui nesse nó, tá? Quando ela chega nesse nó, ela vai se ramificar, né? Ela vai se dividir. Parte vai passar no resistor de 2 ohms e parte vai passar no resistor de 3 ohms. Ou seja, essa de 5 ela vai ser dividida por essas duas correntes. Então nós vamos jogar na equação. Ó. A corrente no resistor 1, a corrente no resistor de 2, ó, é igual ao valor da corrente que chega no nó, 5 vezes
a resistência equivalente. Lembrando que como é em paralelo tem aquela resistência equivalentezinha lá que nós temos, né? O meu REC. Vou tentar escrever aqui para vocês direitinho. É igual ao produto pela soma, ó. Resistência 1 vezes a resistência 2 dividido pela soma R1 mais o meu Rzinho 2, tá? Então tem R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2, relembrando o meu associação em paralelo das minhas resistências, certo, senhores? Então vamos lá. I1, o valor da minha resistência equivalente, e aqui embaixo, ó, eu coloco apenas o valor da resistência onde a corrente vai passar. Então eu encontro 3 amperes. Aqui, ó, os mesmos valores. A única coisa que implica aqui, ó, onde é que a corrente vai passar? Qual a resistência? Ó, resistência de 3. Aí eu pego e coloco aqui embaixo. Então eu encontro o valor de 2. Ó, 3 mais 2 é igual aos 5 amperes. Então tá corretinho, nada se perdeu aqui de corrente no nosso circuito. Até porque não tem como nada se perder, né? Tudo vai ser dividido, né? Não pode perder nenhuma parcela dessa nossa corrente. Então aí, ó, nós temos o nosso divisor de circuito de corrente e o nosso divisor de tensão, qual nós já vimos. Então vamos lá, corrente alternada, senhores. Nosso tópico agora dessa nossa aula, vamos tratar sobre essa nossa corrente alternada, até porque tudo que nós vimos e trabalhamos e calculamos até agora é em cima da corrente contínua, a corrente das nossas baterias. Agora nós vamos tratar com a corrente alternada, de tal maneira que essa corrente ela está presente na nossa residência, na maioria dos equipamentos que nós utilizamos na nossa residência, tá ok? E alguns, às vezes, no nosso que utilizam uma corrente contínua, que nós trabalhamos na aula passada, e vai ter um conversor, vamos aprender bem mais para frente, que converte a corrente alternada para a corrente contínua, ou seja, o notebook que a gente está, o celular que nós estamos assistindo, ele funciona em corrente contínua. Só que quando a gente liga a fonte ou carregador na bateria, a gente está puxando numa corrente alternada, está passando num conversor, tá? E vai ter a conversão da corrente contínua para corrente alternada para corrente contínua, qual vai alimentar os nossos equipamentos. Mas a corrente alternada, ela se difere muita coisa da nossa corrente contínua, principalmente em características, principalmente em análises, tá? Algumas coisas se divergem, se diferenciam das nossas correntes contínuas. Então vamos lá, senhores. A corrente alternada, primeiro, a nomenclatura e algumas literaturas, elas são da seguinte maneira. Nós vamos encontrar ela como representada como CA, que seria a corrente alternada, ou simplesmente AC, que seria a corrente alternada em nosso inglês, tá? Essas duas representatividades, essas duas siglas aqui, elas estão voltadas aqui para a nossa corrente alternada. Se a gente pegar alguns equipamentos que nós temos na nossa casa, liquidificador, TV, enfim, equipamentos elétricos que nós temos na casa, na maioria das vezes nós vamos achar isso aqui AC, tá? Que está representando as nossas correntes alternadas, circuitos de corrente alternada. Ou seja, a definição dela é aquela em que há uma variação na polaridade ao longo do tempo. Então,
para a corrente alternada, ela tem que variar. O que seria a variação da polaridade? Ora ela está positiva ou ora ela está negativa, ok? Então só vai falar de alternada quando alternar essas nossas polaridades, ou seja, os sinais passarem do positivo para o negativo, do negativo para o positivo e assim simultaneamente. Caso contrário, ela não é alternada, ela é classificada como outro tipo de sinal, certinho? Então vamos lá. Corrente alternada, que tipo nós temos? E aqui eu já coloco uma tarefa para vocês, é pesquisar exemplo, tá? Desses quatro tipos de corrente alternada. Tragam para mim, tragam o material principalmente de vocês, tá? Esses quatro tipos de corrente alternada: senoidal, tá? A onda quadrada, triangular e o nosso dente de serra, tá? Tragam para vocês, para mim, exemplos desses quatro tipos de corrente alternada, tá? Para que a gente possa realizar e concluir o nosso aprendizado. Senhores, é muito importante quando a gente fala de corrente alternada tratar de determinados pontos. Exemplificar sinal, tá? Quando a gente estava falando do nosso corrente contínua, a gente percebeu que ela, aqui para nós, ela não variava no tempo. Ela era um único valor. O que ia acontecer? Quando a pilha, por exemplo, descarregava, a tensão dela caía, mas ela não ficava oscilando, né? Ela caía para 10, continuava em 10, caía para 9, continuava em 9, até chegar em 0, permanecer em 0, tá ok? Ou seja, essa corrente ela não acontece a variação. Eu tenho na verdade alguns valores que sejam alguma oscilação, acontece alguma oscilação. Aí eu tenho essa onda azul aqui, ó, é pulsante. Eu não posso dizer que ela é alternada, porque ela não alterna. Alternada seria pelos valores positivos e os valores negativos, ok? E eu tenho esse sinal aqui, ó, em cinza, tá? Que vai oscilar realmente, ó. Sai do negativo e parte para o positivo. Seguremos ele. E o sinal de alternância que nós temos aqui na onda em verde, ok? Para que a gente possa compreender. Então, se eu falei para vocês que oscila do positivo, que seria esse aqui, ó, essa seta acima, e é negativo para baixo, tá? Os polos positivos e os polos negativos, eu posso então caracterizar como sinal cinza e o sinal verde. Eu peguei aqui, botei para cá. Vamos classificar agora, senhores, esses nossos sinais, tá? Primeiro alternado. Eu tenho um ponto máximo, que eu vou chamar de pico, tá? E eu tenho um ponto mínimo aqui embaixo, que eu vou chamar de vale, ok? A alternância nessas ondas, elas têm que ter o mesmo valor. Se no pico é 10, aqui embaixo, no vale, também obrigatoriamente tem que ser 10, tá? Então tem que ser 10 em cima, também tem que ser 10 embaixo, certinho? E para que essa onda aqui seja alternada também, os valores aqui, ó, eles têm que ser x e aqui menos x, beleza? Tem que ter a oscilação conjunta. Então vamos caracterizar alguns pontos nessas nossas ondas, tá? Tensão de pico, VP, tá? VP. O que seria o VP? Tensão máxima
da senoide. Ou seja, quem é senoide? É esse gráfico aqui, ó, que eu tenho, tá? Então, ó, o ponto máximo é esse aqui, ó. Então, esse ponto aqui é a minha tensão de pico, tá? Então, a tensão máxima que eu tenho é a tensão de pico. Só que eu tenho também aqui a tensão de pico negativo, que a gente chama de vale, tá? Então, elas, como eu falei para vocês, elas vão ser semelhantes. Os únicos valores que mudam é o módulo, o valor positivo e o valor negativo. Aí eu tenho também a tensão pico a pico, meu VPP. A valor de tensão de pico positivo ao pico negativo. Aí eu pego aqui, ó, eu tenho pico positivo, pico negativo. Então, o valor daqui até aqui, ó, a distância daqui até aqui é o valor VPP. Então eu tenho, ó, se eu tenho 10 em cima, eu tenho 10 embaixo, eu vou fazer, eu tenho 10 mais 10. Então daqui até aqui eu tenho 20. Eu tenho uma tensão pico a pico de 20, por exemplo, volt, ampere, tá? Eu tenho esses valores de pico a pico. Já os nossos ciclos são as nossas repetições, tá? São as repetições, ou seja, quando uma onda ela completa um ciclo, completa uma volta inteira nesse nosso gráfico. Quem pode representar essa onda, pessoal? O motor. Vamos pegar um motor que vai rodar, vai dar uma volta completa. Tá? Deu uma volta completa, ele vai caracterizar essa onda aqui senoidal, essa onda verde. Chegou no ponto de partida, aí ele vai rodar de novo e ele vai fazer uma repetição desse sinal novamente aqui no nosso gráfico. E a gente vai tendo essa onda verdezinha aí repetida várias vezes, tá, ok? Então são as repetições, são os ciclos dela, tá? E a frequência são quantas vezes o ciclo vai se repetir, tá? Aí eu tenho que contar um determinado ponto para poder saber quantas vezes esse ciclo se repete, tá bom? Então vamos lá. O período aqui, esse período de onda, nosso período de onda é tempo para completar um ciclo. O que seria o tempo para completar um ciclo? Senhores, um tempo para completar um ciclo seria simplesmente o tempo que o motor leva para dar uma volta completa. Tá? O motor leva 10 segundos para dar uma volta completa, é o ciclo, é o período dele. Tá? Então ele tem o período de 10 segundos. Certinho? Então vamos voltar aqui, ó. Então, ó, quanto tempo a onda leva para dar uma volta completa, ou seja, para fechar um ciclo, tá? Então, ó, desse ponto 0 até esse ponto X, eu tenho tempo. Pode ser 10, 20, 30, 1, 0, alguma 6, enfim, pode ser qualquer valor de tempo, depende sempre da velocidade angular que essa máquina está rotacionando, tá ok? Então, vamos lá seguindo as nossas análises. E por último, nós temos a frequência. Essa frequência em hertz nós já ouvimos muito nos nossos dia a dia, tá? Vamos comprar equipamento. Se vocês olharem todo e qualquer equipamento de vocês, na casa de vocês, vocês vão descobrir qual é a frequência da rede do Brasil, tá ok? Então, tarefa já, né? Olhem os equipamentos de vocês e verifiquem se ele tem a mesma frequência de rede, tá? E vocês comentem comigo lá no WhatsApp, no grupo de vocês, qual seria a frequência que está nos equipamentos de vocês, tá bom? Então, procurem essa frequência. Mas ela está em Hertz, tá? Hz. Quantos ciclos por unidade de tempo? Então, vou contar quantos ciclos passam
em 1 segundo. Por exemplo, se for 3 Hz, vai passar 3 ondas, 3 ondinhas, ó, 1, 2, 3. 3 ondinhas em 1 segundo. Então, em 1 segundo vai passar 3 ondinhas dessa aqui, tá? Então, se for 3 Hz, se for 5, é 5 ondas em 1 segundo. Então, vai sempre contado em unidade de tempo, que seria o nosso segundo. Quantos segundos vão passar uma onda, certinho? Aí eu pergunto para vocês, já uma curiosidade para que a gente possa compreender aqui na nossa aula. É o seguinte: corrente alternada, valor, nós temos que ter uma característica sobre valor RMS, tá bom? Bom, eu tenho uma tensão aqui, e isso aqui a gente já conhece, que é CC, corrente contínua. Por que eu sei que é CC, senhores? Porque eu tenho traço grande representando o polo positivo, traço pequeno representando o polo negativo e a tensão de 6 volts, ok? Então aqui eu tenho uma corrente contínua. Já a simbologia da nossa corrente alternada, ela é dada por esse símbolo bem aqui, ó, tá? Uma bolinha, uma circunferência e um sinal de tio, positivo, negativo. Nem representa, nem necessariamente representa esse positivo e negativo aqui, tá bom? Mas só essa circunferência com esse tio aqui, nós já temos a polaridade, certinho? Aí representatividade também dessa nossa corrente essa corrente alternada, tá ok? E a pergunta que eu trago para vocês é o seguinte: qual o valor, na verdade, qual a lâmpada que vai brilhar com mais intensidade? Está com a mesma tensão, correto? Só que está com correntes diferentes, uma com CC, outra com AC, né? Então, quem vai brilhar com mais intensidade? Vamos verificar, né? A corrente alternada e o seu valor RMS, tá? Aí nós temos a corrente alternada e o valor RMS. É o trabalho real que a tensão produz. Espera aí. Se eu aplicar uma tensão, ela vai realizar um trabalho. Mas agora, para a corrente alternada, quanto de trabalho ela vai realizar? Em outras palavras, indica quantos volts o sinal alternado teria se ele fosse contínuo, para produzir a mesma quantidade de energia. Ou seja, quando eu coloco a tensão contínua, esses 6 volts ele vai ser aplicado integralmente na nossa lâmpada. Mas quando eu coloco corrente alternada, esses 6 volts aqui, nem todo ele vai chegar na nossa lâmpada. Por quê? Porque eu tenho um valor eficaz, tá? Eu tenho que ter um valor eficaz, que a gente chama de valor RMS, na nossa corrente alternada, de tal maneira que ele é encontrado por isso: a tensão de pico dividido por raiz de 2, ou simplesmente a tensão de pico vezes 0,07, tá bom? Isso aqui, porque esse 0,2, porque esse 0,7, é uma continha matemática que aqui não tem a necessidade de eu explicar, mas futuramente eu consigo, em quadro com vocês, pessoalmente, explicar e representar muito bem essa raiz de 2, tá ok? Então seguimos aqui, ó. Então, ó, quer dizer apenas que raiz de 2, 6 dividido por raiz de 2 é que vai chegar na lâmpada. Então vamos fazer o seguinte: pegar a calculadora aí de vocês, pega o celular de vocês e vamos calcular quanto vale isso, certo? Preparados?
Vamos lá. 6 dividido, não, né? Vezes 0,707. Tá? Então nós vamos fazer aqui, ó. 6 na calculadora. 6 vezes 0,707, tá? Nós encontramos um valor de 4,2. Deixa eu arrumar aqui. 4,2 4,242, tá ok? Então, ó, desses 6 volts, apenas isso é que chega na lâmpada, o nosso valor RMS, tá? Consequentemente, quem vai brilhar mais? Essa aqui, né? A lâmpada em CC vai brilhar mais que a lâmpada em CA. Por quê? Porque elas possuem a mesma tensão, tá? Como é 6 volts, os 6 volts vai chegar na lâmpada. Mas na CA, não os 6 volts não chega na lâmpada. Apenas 4,242 volts vai chegar na lâmpada. Por quê? Porque ela vai atender o valor RMS dessa nossa tensão, certinho? E o valor RMS ele vai se equiparar ao mesmo valor da nossa tensão CA, já que a tensão CA tudo vai ser consumido. Aqui nem tudo vai ser consumido, apenas os valores RMS dos nossos circuitos. Certinho, senhores? Então são essas nossas equações, tá? Tensão RMS. Olha que eu já precisei da tensão de pico. Vocês viram? A tensão de pico seria lá na nossa onda, tá? E o valor RMS, já com os nossos decimais, é 0,707. Isso mesmo, tá? Para encontrar os valores RMS das nossas correntes alternadas, tá bom? Então, senhores, vamos chegar aqui a um outro tópico que eu vou deixar para o próximo vídeo nosso aqui, mas que vai ser voltado em números complexos. São uma classe de números que nós ainda não conhecemos, mas nós vamos aprender para a gente poder desvendar determinadas características dessas nossas correntes alternadas, tá? No entanto, a gente fica aqui, eu vou deixar a tarefinha lá no portal de vocês sobre esse assunto, e daqui a pouquinho eu posto o próximo vídeo falando especificamente sobre números complexos, tá? Para que nós possamos tratar, beleza? Um abraço a todos, fiquem bem, fiquem em casa e até a próxima aula.